Oi gente, estamos em mais um Rudá Analisa, e você já sabe, você ainda está cheio, eu falo, mas eu vou falar de novo, porque quem sabe é a primeira vez que você está vendo, aí vocês não viram isso. Olha, a gente faz esse Rudá Analisa e os outros programas da Cultiva, outros videocasts, podcasts, porque a gente quer abrir debates primeiro dentro de uma visão progressista, mas criando uma comunidade, criando uma interação entre nós. Para fazer isso, a gente pede encarecidamente para você divulgar o link desse videocast, caso tenha agradado. Se também não agradou, eu queria pedir para você divulgar do mesmo jeito. A gente tem canal do Instituto Cultiva no YouTube, nós temos no Instagram, nós temos no Spotify. Ao se inscrever lá no canal, está escrito inscreva-se, você clica em inscreve, tem um sininho, clica lá, que o sininho é um jeito que essas plataformas criaram para você ser informado. Ó, apareceu, sabe quando você está no celular, aparece um negócio assim, de repente, teu celular, que aliás daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Clica no sininho. Através do chat desses canais, né, se você está assistindo esse videocast, eu peço para você enviar suas questões, comentários, sugestão de tema, perguntas, tá ok? Ou através do nosso número de WhatsApp que você está vendo aí na tela. Aí nisso você também pode falar, que mais coisa que a Cultiva oferece? E aí a gente vai falar, alguma viagem, fazer um safari, né? Aqueles foguetes que estão indo para Marte e tal, né? A gente pode tentar. Falou? Eu vou começar falando sobre o tema da gente, que é o tema sobre a regulamentação das redes sociais e por que regulamentar, que ficam uns caras que não entendem nada ou querem manipular você falando que é censura, mas nós vamos discutir isso, mas eu vou começar com algumas informações. Isso aqui é um celular para quem está vivendo numa gruta e agora que acessou. Você sabe que, você está vendo que ele está preto, quer dizer, ele está desligado. Você sabe que mesmo ele estando desligado, ele está filmando tudo que está acontecendo aqui e vai para uma nuvem. Você sabe que tudo que a gente está falando está sendo gravado? A única forma desse aparelhinho aqui não gravar e não filmar é se eu tirar a bateria e o chip do celular. Os dois. Os componentes de um celular têm uma tecnologia tão avançada que ele necessita de uma quantidade de energia ínfima. Agora pensa comigo e aí nós vamos começar a entender esse negócio de algoritmo. Você imagina assim que essas informações estão numa nuvem. Mas quem está assistindo? Ninguém está assistindo. E todos. Aí você fala, mas Quem? Como ninguém? Como todos? é o seguinte, essas informações estão lá. Agora imagine que eu crio um programa, e aquele cara, Steve Bannon, que você está vendo a foto dele, ficou milionário com isso. Mas imagine então que eu crio um programinha sofisticadíssimo, que eu digo o seguinte, eu quero saber claro que eu tenho que ter acesso a essa nuvem. Mas eu posso pegar e falar o seguinte, eu quero saber quantas pessoas no mundo todo dia tomam chá. E toma chá por volta das 5 horas da tarde. E aí, se eu jogo esse programinha nessa nuvem, que teoricamente ninguém vê, porque tem muita informação, eu puxo essa informação para mim, e aí o que eu faço com isso? Se eu resolver ganhar dinheiro com isso, eu mando essa informação para uma empresa que vende chá. E eu posso dizer em quais locais, quais países se vende mais chá às 5 horas, e talvez valesse a pena você encaixar uma propaganda nas plataformas que vão ter vídeo de futebol naquele horário, por isso que eu pedi 5, em algum lugar vai ter futebol assim. E aí se encaixa a venda de chá, porque os caras que vão assistir também tomam chá nesse horário. Agora você imagina eu falar, olha, se você quer vender chá no Japão, eu te mando todos os links de pessoas que tomam chá naquele horário. E aí você concentra a tua propaganda naquele horário. É no Canadá? É no mundo? Quanto vale isso? Se você tem uma empresa de chá, sabendo que aquela pessoa tem uma informação tão detalhada sobre qual o perfil, são pessoas com mais de 50 anos de idade, são pessoas que são diabéticas, são pessoas que gostam de chá inglês ou então um chá de camomila, são pessoas que acompanham chá com esse tipo de doce ou esse tipo de salgado. Na verdade, esse chá é a última refeição do dia. Imagina se eu der uma quantidade muito específica de informações sobre o futuro consumidor e eu falar, se você colocar propaganda aqui, eu te garanto que você acessa
todo mundo, e eu te dou ainda um relatório. Eu transformei essa captura em uma manipulação do algoritmo, ou eu defini um algoritmo que ele puxa a informação que estava numa nuvem e que pouca gente acessava. Eu consegui manipular essas informações e entregar para um possível consumidor. Para ele, nesse caso, fazer um merchandising no meio de um jogo de futebol, que eu sei que tem gente lá assistindo que gosta de tomar chá. Eu posso fazer isso na política, eu posso fazer isso com sexo, eu posso fazer isso com exploração infantil, eu posso fazer isso com tudo. Essa é a manipulação do algoritmo. Eu falei da política. Como é minha área, eu vou te explicar uma coisa. Vocês talvez não saibam, alguns talvez saibam, que durante a campanha para presidente, a última, para o Brasil, teve um início da propaganda ou das entrevistas com candidatos a presidente já definidos pelas convenções, teve entrevistas no Jornal Nacional, na bancada da Renata e do Bonner. Era mais ou menos o seguinte, tinha um candidato aqui, ó, no canto, a mesa era maior, tinha um candidato aqui no canto e aparecia a câmera daqui, aparecia a Renata desse lado e o Bonner atrás, a câmera aqui. E de repente, nas redes sociais, você tem uma hiperexposição de uma foto da Renata que estava de lado, assim, ó. Bom, você já percebeu que meu perfil é bem diferente da Renata. Mas ela está de lado e ela está com a perna cruzada e no pé dela tem um sapato de salto alto vermelho. Essa foto é disparada nas redes sociais, em grupos de WhatsApp, mas não só de WhatsApp, nas redes abertas, para pessoas que já tinham uma certa crítica ao Lula, ou à Globo, ou que eram pessoas que eram consumidores de acessórios femininos. Só. E a partir daí começou a se disparar nas redes sociais, um monte de comentários falando, agora eu entendi porque é que a Renata fez uma entrevista tão dócil com o Lula. Olha o sapato dela, vermelho. Portanto, ela teria uma predisposição positiva à fala do Lula e não a do Bolsonaro, por exemplo. Acontece que o sapato não era vermelho, era creme. Eles manipularam a informação. Por que eles fizeram isso? Porque eles tinham uma informação, através da manipulação do algoritmo, chegava a eles a informação de onde estavam, quem eram as pessoas que consumiam ou acessavam sites sobre acessórios femininos, principalmente sapatos femininos. E aí eles jogaram uma informação cultural ou de consumo que não tinha nada a ver com a política. Era uma parapolítica, era uma política não vista e era uma forma de manipular a intenção do eleitor. Você já imaginou o que eu posso fazer a partir daí? Gente que gosta de café, e aí eu falo, compre o café da Indonésia. Ou seja, você já imaginou o que significa manipulação de informação? É a partir desse dado que começa uma discussão de controle das redes sociais. Não é exatamente censura. Como que eu consigo controlar ou criar um ambiente em que o teu interesse seja preservado? A tua autonomia, se eu quero comprar ou não quero comprar, seja preservado. Você sabe que tempo atrás se proibiu no mundo propagandas que colocavam no meio de um filme a imagem do produto que você queria vender? Você não sabe, mas isso foi proibido no mundo inteiro. Por quê? Porque você estava assistindo um filme que te interessava e aí o merchandising que você era manipulado era colocando no meio dos frames, lá, né, no meio das várias fotos que ao se acelerar vira um filme, né? Você encaixava um copo de água e aí você via e o teu subconsciente capturava de uma maneira meio desorganizada o copo de água. E aí aparecia dali a poucos segundos outra vez o copo de água que você, racionalmente você não pescava, você não tinha consciência daquilo, mas você tinha no subconsciente a informação do copo de água. E era o tempo inteiro, o filme tinha tanto, não sei o que tal, quando naquela televisão, sei lá que estava passando aquele filme, aquele programa, no intervalo aparecia, compre a água da empresa tal, ou a cerveja, você de alguma maneira, essa manipulação te levava, principalmente se você estava com um pouco de sede, a querer desejar aquela cerveja. Isso é a manipulação do desejo. Isso é destruição da autonomia do consumidor. Foi proibido isso no mundo inteiro. É isso que nós estamos discutindo nas redes sociais. É como que a gente pode ter sim liberdade de informação, mas desde que respeite a autonomia
do cidadão. 2, respeite as regras de convivência. Não pode tudo. Você já imaginou? Eu estou indo comprar pão e aí o padeiro lá fala assim, esse pão não chegou ainda, você pega e saca a arma e dá um tiro nele? Isso é liberdade, não? Eu fiz o que eu quis. Mas é assim que se convive na sociedade? Vocês entenderam a diferença de censura para um ambiente controlado em que eu respeito as individualidades e eu eu protejo as pessoas para elas não serem manipuladas? É disso que nós estamos falando. Bom, nós vamos passar aqui um pedacinho de um trailer de um vídeo chamado O Dilema das Redes, que fica mais claro isso que eu falei. Aí vocês vão entender um pouco como é que se dá essa manipulação. Agora, vocês imaginem se a gente é bombardeado o tempo inteiro por, não só, eu já falei do comércio, mas por um discurso do ódio. Se eu sou o tempo inteiro dizendo, não, porque a Terra é triangular. E por que ela é triangular? Porque as pessoas que são muito mais sofisticadas, elas estão no topo do triângulo. E na base, nos outros vértices, é gente mais ou menos. A gente tem que ter cuidado com essa gente mais ou menos. Aí eu falo, tem uma pesquisa, você nem sabe se essa pesquisa existe. Tem uma pesquisa feita pela Universidade de Caxingui, que eles provam que 93% das pessoas que estão na base do vértice... Agora, imagina você é o tempo inteiro bombardeado. E aí você tem no grupo uma manipulação ou numa rede dizendo o brasileiro é covarde, ele não é como o pessoal que mora em Piracanjuba, sei lá o quê, que eles sim têm personalidade. Dá uma olhada aqui nesse cara aqui que ele falou na rede, quando o governo falou aquilo, e você é bombardeado por pesquisas que você não sabe direito se são verdadeiras ou não, e o grau de informação é tão grande que você é levado a começar a falar, é verdade, nós somos banana tal, até que um cara que tem já uma personalidade mais ou menos sádica, ou alguém que está com tédio total, fala, tem razão, sai na rua. E essa manipulação tem nome, chama terrorismo estocástico. O que é isso? O conceito de estocástico, esse conceito, ele vem da física. É a ideia, vou pegar a ideia assim de maneira mais simples. Sabe quando você vai jogar sinuca e começa o jogo, que põe o triângulo, põe as bolas lá, aí você pega a bola branca e joga ela, você joga a bola branca para ter impacto no triângulo. Você mais ou menos imagina que você pode encaçapar uma ou duas bolas, tal, porque você já tem experiência, tal, mas você não tem certeza de todas. Isso é estocástico. É quando você joga uma bola, você sabe que vai ter um efeito, mas você não tem o domínio total sobre o que vai acontecer aquele impacto com todas as bolas do triângulo. Terrorismo estocástico é quando você tem uma manipulação do discurso ou da rede em que eu sei que eu vou afetar alguns, eu não sei exatamente quem, mas alguém que já está predisposto, que já está muito carregado de informação, insatisfeito com a vida, ou já é meio sádico, ou acha que a vida tem que mudar, eu pego e recebo aquela mensagem, você tem uma hora que eu pego e vou para ação. Essa manipulação faz com que a gente adoeça mentalmente. Essa manipulação faz com que a gente fique carregado. É o que a gente chama de ambiente tóxico. É disso que nós estamos falando. É isso que o vídeo vai falar um pouquinho. A lot of people think Google's just a search box and Facebook's just a place to see what my friends are doing. What they don't realize is there's entire teams of engineers whose job is to use your psychology against you. I was the co-inventor of the Facebook like button. I was the president of Pinterest, Google, Twitter, Instagram. There were meaningful changes happening around the world because of these platforms. I think we were naive about the flip side of that coin. We get rewarded by hearts, likes, thumbs up, and we conflate that with value and we conflate it with truth. A whole generation is more anxious, more depressed. I always felt like fundamentally it was a force for good. I don't know if I feel that way anymore. Bom, gente, viu o vídeo? Vamos para a segunda parte aqui que é importante. Que eu terminei antes do vídeo falando disso, sobre a saúde mental. Então, eu vou começar recuperando, num Rodar Analisa, eu já citei esse livro, que se chama Geração Ansiosa, vocês estão vendo a capa. Esse livro virou um best-seller muito rapidamente, é um livro recente, como foi o vídeo do Felca. Aliás, os dois falam mais ou menos do mesmo tema. O que tem de importante desse livro é que ele pega dados de pesquisa nacionais, anuais, do acesso de crianças e adolescentes à internet via smartphone. O autor, ele tem uma tese central. Ele vai provar, a partir de 2015, nos Estados Unidos, quando crianças e adolescentes passam a ter acesso à internet via smartphone, eles começam a mudar
rapidamente de comportamento e começa a adoecer. A relação é direta, é muito impressionante. Vai aumentando o acesso, vai aumentando o adoecimento. Eu já falei aqui, então vou resumir. No caso dos meninos, eles acessam mais através do smartphone videogame agressivo. Vamos só lembrar que videogame violento ou de guerra, assim como filmes de guerra e tal, foram muito financiados nos Estados Unidos pela Marinha, né, uma força armada, não foram empresas. Esses meninos que passam a acessar esses videogames muito violentos, além de sites pornográficos, eles começam a ficar tão viciados nesses jogos que eles começam a entrar em ambientes, alguns a céu aberto, você acessa porque eles estão indexados, outros no Deep Web, que são esses sites só se alguém te falar, você não consegue, ele não está indexado, ele não está na lista, vamos dizer assim, você não põe no Google e entra, você tem que saber qual é o endereço específico que você cai nesse subterrâneo, né, da internet. E aí, nesses locais, às vezes grupos abertos, como eu disse, aparecem alguns caras que ganham muito dinheiro manipulando as pessoas que estão atrás de informação de como passar de fase. E aí ele começa a dar dica, e com isso ele vira amigo. E os passos seguintes são, mas cara, por que você gosta desse jogo? Ah, você viu o cara atirando? Cara, você soube de um caso de um menino que sofre bullying aí? Então, o que eu estou querendo te dizer é que esse livro vai dar dados estarrecedores de como que aumentou a violência de crianças do sexo masculino e adolescentes que passaram a acessar essas redes que eu estou falando pelo smartphone. A tese é, não pode trazer para criança e adolescente o smartphone para acessar a internet. Então essa é a tese dele. A gente cuida muito dos nossos filhos na rua, no mundo real. Então, volte às 10 da noite, não vá em tal lugar, não pega a bala não sei de quem, e esquece que quando ele está em casa, ele pode estar no mundo mais perigoso ainda, que é da internet. Isso com o menino. Lembre-se, o ataque às escolas públicas no Brasil se deu quase que exclusivamente por alunos, e não por meninas. Tem agora casos, acho que 2 casos, né? Os atores foram meninas, né? E no caso das meninas é depressão. Por quê? Porque elas são super expostas. As meninas tendem a acessar, querer ser influenciadoras e acessar, se vender ou ser vendedora, e aí elas entram no mundo da crueldade. Então, o que ele vai mostrar nas estatísticas dos Estados Unidos é um índice altíssimo de meninas muito deprimidas ou que tentam suicídio, porque elas não são aceitas na hora que elas aparecem com o cabelo tal e tenta vender e não vende, todo mundo xingando ela, brincando com ela e ela entra em depressão. Entendeu por que a gente tem que se preocupar com construção de um ambiente mais seguro, principalmente para as crianças e adolescentes? Você sabe que isso aconteceu com o rádio, né? O rádio surgiu na década de 1920 e o primeiro uso de massa da rádio se dá pelo nazismo. Não tinha controle. E depois do nazismo, ou durante o nazismo, vários países começam a regulamentar o uso da rádio. Você acha que a rádio é censurada? Não é, né? Mas mesmo assim ela tem que ter um controle. Porque senão ela manipula como foi manipulado pelo Hitler. Sacou a diferença de censura, da controle civilizado de um meio de comunicação que manipula a nossa saúde mental e o nosso desejo? Então vou dar alguns dados agora para vocês que nós do Instituto Cultiva estamos coletando em entrevistas e visitas direto às famílias de alunos de rede pública. São muitos municípios e estados que a gente está envolvido, eu só não vou citar aqui, mas são do Sudeste e Nordeste principalmente, eu não vou ficar citando aqui a cidade ou o estado, apenas para preservar, obviamente, as informações sobre as famílias, né, e os alunos, né, inclusive porque são dados sensíveis. Olha só o que eu vou falar aqui para vocês. O que a gente vem coletando nos últimos anos? Nós estamos percebendo que cada vez mais aumentam os índices de adoecimento das crianças e adolescentes das redes públicas. No caso, principalmente, ansiedade, que envolve hoje, nos dados que a gente compilou, 39% dos alunos que a gente pesquisou, e depressão, 15% dos alunos. Nós temos dessas crianças pesquisadas, né, nas famílias, muitos sinais de violência, inclusive abuso, que vai de algo em torno de 7%, chegando a 20% em alguns casos, e sinais de fome em algumas regiões, chegando a 22%, 30% dos casos. O que a gente está querendo dizer aqui para vocês, né? É que a gente acha que essas mazelas são exceção. Eu estou querendo dizer para vocês que não é tão incomum. A gente acha, coitado,
Isso é a desigualdade brasileira. Uma mãe que a gente devolveu num bairro muito populoso, numa capital, em que a gente fez a pesquisa, devolvemos dados, e uma mãe levanta, uma senhorinha assim, eu fiquei muito comovido, me segurei, porque ela falou, esses dados que o senhor está passando sou eu. E aí ela começa a falar da trajetória dela, buscando psicólogo, não conseguia na rede pública, e aí a igreja dela falou, olha, a gente tem condições de te ajudar 2 meses, ajuda? Ela falou, claro. E ela foi ficando desesperada quando estava chegando no final dos 2 meses, aí, para a sorte dela, conseguiram agendar pela rede pública, pelo CAPS local, uma consulta com um psicólogo que passou a acompanhar. E aí ela foi falando da família, mas ela levanta falando, sou eu. Então, assim, é muito importante que a gente tenha clareza, e de novo eu vinculei com um livro, lembra? Estou pegando o dado da gente para dizer que a geração ansiosa, aquele livro, falou, olha, muito disso aí com criança, adolescente, vem da internet, o acesso através do smartphone. Bom, então agora você já percebeu, a gente fez a primeira parte falando como que a manipulação do algoritmo nas redes sociais está ligada com interesses políticos, mas muito de mercado, e aí você acha que, e aí você entra naquela onda, no estouro da manada, né? Você entra sem saber, não, a pessoa tem razão, só que aí tem informação, inclusive desencontrada, mas que é canalizada para manipular o teu jeito, e manipula também pessoas que de alguma maneira estão vivendo algum sofrimento, um momento, um trauma, né? E é aí que o cara entra sem perceber num movimento que é todo planejado. Inclusive um livro chamado Engenheiros do Caos, que vocês estão vendo a capa aí, que vale a pena dar uma lida, porque eles falam como que esses políticos de extrema-direita, até da Itália, do movimento 5S, em outros lugares, Estados Unidos, eles manipulam isso para fazer você virar um formigueiro, é assim que um deles da Itália fala. Formiga não pode pensar, por que ela pega aquela folha e leva... Se ela pensar, ela vai pensar, fazer o seu próprio formigueiro. Às vezes fala, não, já tem muita folha. Então, ela não pode pensar, ela tem que agir num formigueiro manipulado pelas redes sociais. Bom, esse livro vale a pena. Mas agora vamos ver de novo, voltar ao nosso tema, que é a questão da regulamentação. Então, qual é a saída? Eu vou começar com a regulamentação na Europa, citando a Lei de Serviços Digitais. Vou pegar logo de cara, dizer para vocês que se trata de uma lei que procura criar um ambiente mais seguro e garantir autonomia, aquilo que eu falei logo no início. Vou ler para vocês a fala de uma eurodeputada que lidera um pouco esse debate sobre a lei de serviços digitais na Europa, a Crystal. Então, vou ler agora textualmente, por isso que eu estou olhando do lado aqui, não é que eu estou ficando gago, ou de caolho, desculpe. É o seguinte, por muito tempo, os gigantes da tecnologia se beneficiaram da ausência de regra. Entendeu o que pega aqui? Direto nas Big Techs. E é isso que o Trump está tentando defender. As empresas norte-americanas que estiveram na posse dele. Lembra? Bom, então vamos continuar. O mundo digital transformou-se num faroeste, com as empresas maiores e mais fortes a ditar as regras. Mas há um novo xerife na cidade, a DSE, que é isso que nós estamos discutindo aí, da Lei de Serviços Digitais, a sigla traduzida, né? A partir de agora, as regras e os direitos serão reforçados. Vocês entenderam como que a Europa está discutindo? Ela está discutindo o seguinte, não é censura, é não fazer com que as empresas que ganham dinheiro com isso criem suas próprias regras. E aí eles, democraticamente, estão discutindo qual é o limite, que não é censura, mas não é uma ditadura das grandes empresas. Sabe o que aconteceu a partir daí? Vocês não têm ideia, a Google entrou. Então, vou citar para vocês o que a Google fez. Então, olha só, em 2020, a Google, percebendo que a União Europeia estava caminhando para tentar um sistema de controle, eles começaram a elaborar um documento, gente. Um documento para tentar burlar essa lei. Ou seja, isso... Que censura é essa se eles já começam a fazer um documento para burlar a lei? Onde está a censura? Então, censura não teria condições. Eles entram nas frestas. Então, vou falar para vocês, vocês estão vendo aí o documento. Na matéria da CNN falando desse documento. Mas olha só o que acontece, um lobista começa, desse campo aí, um lobista da Meta, dessa Big Tech e tal, ele começa a discutir uma interferência, inclusive no Brasil. Dá uma olhada nesse destaque que a gente está fazendo aí, que foi publicado no Instagram, que aliás é ligado a uma Big Tech. Veja aqui
que se trata de um jogo em que aqueles que estão na ofensiva, que são as grandes empresas da área, as Big Techs, eles vendem como se eles fossem vítimas de um ardil de pessoas canalhas que querem fazer com que eles não ganhem dinheiro disso no trabalho honesto. Por outro lado, na verdade, essas empresas estão ditando regra e não querem ser comandadas por nenhum país. Isso é o que a gente falava de globalização. Quando começa o debate sobre a globalização, o que se dizia é: a globalização vai criar empresas que não têm nação. As empresas são transnacionais. Trans quer dizer trânsito entre, né, que vai além. Então, quando eu estou falando trânsito, estou falando situação local. Trânsito é que vai além do local, né? Então, transnacionais são empresas que vão além da nação. Esse pessoal, eles querem virar uma ONU das empresas. Eles querem ditar as possibilidades e as manipulações para vender mais. Por isso que eles estão ficando bilionários. Quando fala quanto que essas empresas ganham por ano, você não consegue nem imaginar exatamente o que significa isso em termos de valor. Quantos aviões eu compro? É uma coisa absurda. E eles estão, já quando começa no século XXI a discutir a globalização, já nos anos 90, mas no século XXI e as novas tecnologias, o que a gente falava na política? O Estado vai ser pulverizado por essas empresas, porque elas vão ter muito mais poder e agilidade do que os Estados nacionais. E aí acaba com as regras. Isso que nós estamos vendo nesse momento. O que eu queria, então, passar para vocês nesse finalzinho? É fundamental para que a gente garanta a autonomia, a liberdade, agora sim a liberdade individual, que a gente consiga bloquear as manipulações da minha cabeça e do meu desejo. Que eu consiga minimamente ter um espaço, sim. Eu quero saber o que esse pessoal vai divulgar de filmes que estão entrando lá numa plataforma de streaming. Eu quero saber, eu tenho direito, mas não é me manipulando, colocando aquele copo de água, lembra que eu falei lá atrás, quando fazia propaganda, no meio do filme, para manipular a minha sede. E aí, de repente, começava a aparecer uma cerveja e eu ligava uma sede que foi inventada com o consumo. Isso eu não quero. Manipulação, não. Esse é o momento mais importante para a gente começar a atualizar um debate sobre o que é liberdade. O Brasil confunde liberdade com libertinagem. Tudo pode. Liberdade, não. Liberdade é regra, e a regra é para defender o indivíduo. A libertinagem que vocês estão vendo das Big Techs, que a extrema-direita no Brasil vem defendendo, é para defender o interesse das Big Techs. E a segunda questão é, fica um pouco confuso para nós, porque a gente sempre acostumou a ver a manipulação material no dia a dia, na propaganda. Então, o cara no cavalo fumando um cigarro e tal. Você conseguia ligar A com B, agora não. O que a gente quis com esse Rodar Analisa é mostrar para você que a manipulação é subjetiva e muitas vezes eu não consigo ver. É uma manipulação tão rápida e de informações e do meu perfil que se junta com o outro, que para a empresa, isso, eu sou diferente do outro, mas nisso a gente é igual. Ele junta e manda uma propaganda endereçada a partir do meu interesse, da minha história. Isso não, a minha história é minha, não é da empresa. Isso é que está em discussão sobre o controle social, sobre a manipulação e sobre a ação das Big Techs. Espero que você tenha gostado. Você vê que a gente está num mundo muito maluco e que precisamos discutir e decompor. É isso que a gente fez aqui. Se a gente conseguiu, divulga o link desse videocast, manda para outras pessoas, abre a discussão, pega um trechinho, manda para o teu filho, manda para todo mundo. E aí se inscreva nos nossos canais, no YouTube, nos canais do Instituto Cultiva, no Instagram, no Spotify. Mande perguntas através do chat desses canais ou desse número de WhatsApp que você está vendo aí. Faça comentários, sugestões de temas e a gente vai estar cada vez mais junto sem manipular você. Até. Esse programa é um oferecimento do Instituto Cultiva, mais de 20 anos com foco na educação para a cidadania e participação social. Saiba mais no site institutocultiva.com.br.